Bom dia, turma do quinto ano! Como é que estão vocês? Hoje vamos começar a nossa aula de história, não é? Mas lembre-se que hoje é o dia da postagem da pesquisa de vocês. Lembra que eu passei semana passada essa pesquisa? Vocês teriam que pesquisar 3 patrimônios culturais imateriais. Criar um cartaz na cartolina sobre esses 3 patrimônios, escrever um pouco sobre eles e postar você apresentando o seu cartaz. Lembra disso? No máximo 2 minutos esse vídeo. Eu estou esperando, hein? Manda lá no meu privado a pesquisa de vocês, o cartaz de vocês, junto com o seu vídeo apresentando o seu cartaz. É muito importante vocês fazerem isso, porque é uma atividade pontuada, vale nota lá na 3ª unidade, hein? Então vamos lá, estou aguardando a atividade de vocês hoje. Vamos lá para a nossa aula de história? Hoje vamos iniciar aí o capítulo 7. A nossa aula de história hoje está entre as páginas 262 até a página 268. Olha só essa fotografia aí na abertura do capítulo 7. Perceberam aí? Ela retrata de uma paisagem urbana do passado, com carros, bondes, pessoas andando nas ruas, lojas, postes de luz. Os meios de transportes que estão representados aí nessa imagem, elas são carros antigos e bondes elétricos. Essa imagem, ela indica um processo de modernização na cidade de São Paulo, no viaduto do Chá, em 1919. Coloque aí o seu módulo na página 264. Temos aí esse gráfico. Ele traz aí o título Indústrias e Operários em São Paulo, em 1907 a 1929. Vocês conseguiram perceber que, com o passar dos anos, os números da quantidade de indústrias e operários teve um aumento? Percebam aí nesse gráfico. Isso indica que os operários, né, aqui no Brasil, no início do século XX, ele passou por um grande processo de industrialização. E com o crescimento das indústrias e a instalação das fábricas, muitas pessoas elas foram atraídas para os centros urbanos. E muitas dessas pessoas eram imigrantes. Eles foram em busca de emprego. E a chegada da tecnologia naquela época inovou os meios de transporte, de comunicação e as formas de lazer. Com a chegada da eletricidade, houve muitas mudanças. Os bondes, por exemplo, que eram puxados por animais, eles foram substituídos por bondes elétricos. Os lampiões a gás, eles foram substituídos por lâmpadas elétricas. Além também do uso de automóveis, telefones e o cinema para o lazer. Essa imagem que vocês estão vendo agora é da Avenida 7, em 1910, indicando aí a modernização no início do século XX. Os automóveis, as redes de eletricidade, a iluminação elétrica das ruas e entre outros elementos. No início do período republicano que nós estudamos, os investimentos eram financiados pelo lucro da cafeicultura. Entre as instalações de indústrias, tinham as de tecelagem e as de produtos alimentícios. A maioria dos trabalhadores das fábricas eram imigrantes. Mas com toda essa modernização, com as instalações de fábricas, as condições de trabalho eram muito ruins. Como não havia leis, direitos trabalhistas, os operários eles chegavam a trabalhar 14 horas por dia e não tinham descanso nos finais de semana. Ambientes eram sujos, mal iluminados e sem ventilação. Muitos operários, pelo cansaço, sofriam até mesmo acidentes de trabalho. Até para usar o banheiro,
Imagine, algumas fábricas cobravam multas. E as mulheres, elas recebiam um salário menor do que dos homens. Perceberam ainda que nessa imagem, até mesmo as crianças trabalham como operárias? E as crianças, elas tinham a mesma carga horária que os adultos. Porém, ganhavam um salário bem menor e ainda sofriam agressões físicas por parte dos operários. Isso porque, no início do século XX, ainda não existia leis contra a exploração desse trabalho. Mas hoje nós sabemos que o trabalho infantil ele é proibido. Os funcionários que trabalhavam nas fábricas, eles estavam insatisfeitos com as más condições de trabalho. E como a maioria desses funcionários eles eram imigrantes, eles já conheciam a luta pelos seus direitos trabalhistas e se uniram para reivindicar melhorias. E essa ideia contribuiu muito com a criação das primeiras associações de trabalhadores, dando origem aí ao Sindicato do Trabalho. Na luta por direitos, eles organizavam muitas greves para a redução da jornada de trabalho, mais segurança, aumento de salário, férias remuneradas e proibição do trabalho infantil. Hoje, muitos trabalhadores eles ainda continuam realizando mobilizações, como mostra aí nessa imagem que vocês estão vendo aí na sua página 268. Essas reivindicações são para melhorar as condições de trabalho e melhoria também de salários. Vamos exercitar agora o que nós aprendemos da nossa aula de história de hoje? Abram aí o seu módulo na página 266 e 270. Realizem a atividade que eu vou estar aguardando a atividade de vocês. E não esquece da postagem da pesquisa do cartaz da sua apresentação, hein? Lá no meu privado eu vou estar aguardando também. Até a próxima aula de história. Tchau, tchau.